Saudações, pessoal. Telmo Trader aqui. Hoje com um convidado super ilustre, um amigo aqui, o Felipe Vilegas. Ele vai trazer o conhecimento, a visão dele aí de mercado, o que esperar desse ano de 2023. E, como eu falei, daquela série que a gente ia trazer convidados, novidades aí para o ano de 2003. Então, a gente está iniciando agora com o meu amigo Felipe Vilegas, aí, da Genial Investimentos. E um cara top de mercado aí. A história dele é bem bacana. Em algum momento ele vai falar um pouquinho da história dele, que é bem legal. De repente você se identifica. E antes de começarmos aqui, se você ainda não é inscrito no canal, eu pedi que você se inscreva no canal, ative as notificações, que é importante. Sempre que houver novos conteúdos, você vai receber em primeira mão esses conteúdos. E hoje vai aqui um conteúdo top. De antemão, já peço você para ajudar a gente aí compartilhando essa informação. Eu vou deixar os canais aqui do Vilegas também, que ele tem um canal muito bacana no Telegram, que ele dá os morning calls ali diariamente, informações importantíssimas aí, você investidor, você trader, é importante você ter acesso a esse tipo de informação. E sem mais delongas, vamos começar aqui com o bate-papo. Meu amigo Felipe Vilegas. Olá, Felipe, como é que você está? Tudo bem? Olá, Telmo, tudo certo? Um prazer estar aqui com você para a gente falar um pouquinho sobre a minha história, sobre mercado, sobre estratégia. Enfim, um prazer aqui, agradeço bastante o convite, espero que seja bastante proveitoso. Show de bola, Felipe. Felipe, fala um pouquinho de você. Quem é o Felipe? Como é que esse interesse, como é que surgiu esse interesse pelo mercado? Que você hoje atua na Genial Investimentos, você tem lá um Mônica. Da onde veio isso, esse interesse seu pelo mercado financeiro? Bom, Telmo, eu acho que falar de mercado, nós estamos agora em 2023, mas eu comecei em 2010, né? Ou seja, são 13 anos aí de mercado financeiro. E eu sempre compartilho aqui com as pessoas, às vezes elas até mesmo se assustam, né? Que eu falo que, quando me perguntam a minha formação, né? Alguns perguntam se é administração, se é economia, eu falo, não, eu sou um farmacêutico. Farmacêutico que foi trabalhar no mercado financeiro. E eu me formei em 2008, ali, 2009, comecei a trabalhar na indústria farmacêutica, mas aos poucos, né, essa necessidade que eu tive, né, de mudar da fábrica, do chão de fábrica, onde eu trabalhava, para ir para a parte administrativa, que me proporcionou, né, eu fazer um curso, né, uma pós-graduação de administração de empresas. Foi aí que eu conheci essa parte de finanças, parte de economia, foi paixão à primeira vista. E a partir dessa participação desses cursos, né, foi onde eu comecei também a me interessar cada vez mais por investimentos. E foi aí que, através de uma oportunidade que eu tive, depois de uma escola, né, de investimentos que eu participei, de conseguir trabalhar numa empresa, foi que eu consegui ingressar aí no mercado financeiro. E aí que veio aquela questão, né, Thelmo, como um farmacêutico, ele se prova dentro do mercado financeiro. Foi aí que eu fui atrás, né, das certificações, de mais estudos, né? Durante essa trajetória aí também eu fiz um MBA em engenharia financeira e enfim, né? Então desde então, e na Genial Investimentos eu estou desde 2016, sou responsável ali pela parte, né, de notícias, análise fundamentalista e das carteiras recomendadas de ações, que é algo que eu gosto bastante de fazer, algo que me desafia e que entender o contexto macroeconômico, saber os fundamentos das empresas e também a posição técnica é o que ajuda bastante a gente ter, né, decisões aí mais acertadas. Vencer o mercado é sempre difícil, mas eu sempre gosto de juntar todas essas escolas para ter como embasamento para as minhas escolhas. Pô, muito bacana. Tá vendo aí, galera? Cara, farmacêutico, já está aí há mais de 6 anos aí, só na Genial Investimentos. Tem essa responsabilidade aí que é de trazer esse canal de informações todas as manhãs e não pode, ali, é o time certinho, porque se vinha depois do horário, o pessoal, pô, não vem informação, o que que houve, o que aconteceu, cadê o Vilegas? Então, vocês observem o seguinte, cara, depende de você, né, Felipe? É você quem faz as suas escolhas. Ele começou lá atrás um outro curso que, de fato, não tem a ver com o mercado, né? Diferentemente da minha formação, que é a contabilidade. Então, também não é implicitamente ligado ao mercado, mas já tem um pouco a ver, porque você estuda números, indicadores de empresas e tudo mais. Mas o dele realmente completamente fora, né? Aí, de repente, ô Felipe,
Você investe em empresas farmacêuticas, né? De repente alguém pode ter essa pergunta para você, né? Em relação à questão da formação, você tem um conhecimento maior desse nicho, desse setor, porque você também atuou nele. Felipe, vamos lá, dando sequência aqui, em relação a esse ano de 2023, nós tivemos um ano, né, muito desafiador, bem difícil, né? Foi um ano complexo. No final ali de 2019, início de 2020, a gente teve aquelas questões das paralisações lá para março de 2020, por conta da pandemia. A gente sofreu aí 2020 todo, 21, 2022 que a gente começou a ver ali um pouco de luz, né, no final desse túnel, e o mercado se reequilibrando, graças a Deus, aí não foram efeitos piores do que aquilo que a gente imaginou que poderia ser. E agora a gente teve um processo eleitoral no nosso país, né, olhando aqui para dentro do nosso quintal, e os desafios agora para 2023, olhando um pouco para o Brasil, como é que você encara hoje as empresas locais aqui? Como é que você está vendo? Que a gente tem a parte comercial, tem os bancos, tem as empresas de commodities. A sua visão, assim, começando agora, janeiro, alguma perspectiva, alguma ideia? Como é que você está encarando essa situação? Não, perfeito. Então, eu acho que olhando para 2023, em termos de estratégia, eu tenho focado bastante em 3 pilares, tá? E, enfim, acho que olhando quando a gente toma uma decisão de investimento, é super importante o investidor, né? Primeiro ele conhecer a si próprio, né, o seu perfil de investidor, e entender que quanto menos convicção, ou seja, quanto mais incerteza em relação a uma determinada tese, a um determinado setor, a uma determinada situação de uma empresa, maior é o potencial de ganho. Então, buscar uma carteira equilibrada entre maiores convicções e menores convicções, eu acho que é super importante para que o investidor consiga ter uma carteira aí bastante resiliente. E as carteiras que eu tenho montado aí para a Genial Investimentos, ela tem focado basicamente em 3 pilares. Tá? O primeiro pilar é a nossa expectativa em torno da reabertura da economia chinesa. Tá? A China que sofreu bastante aí nos últimos anos, principalmente o ano passado, por conta das políticas, né, de combate à Covid-19, que levaram a uma série de quarentenas, né, políticas bastante questionáveis, e que, infelizmente, o resultado foi, né, de uma população que estava cada vez menos produtiva, porque precisava ficar em casa. Isso até levou, né, a diversas manifestações no final do ano passado, e por conta justamente dessas manifestações, que a China acabou fazendo uma virada de chave do final do ano passado para agora, para 2023. Então, diante, né, dessa expectativa de reabertura da economia chinesa, a gente gosta bastante, a gente tem um certo nível de convicção nessa tese, que isso vai provocar um aumento na precificação das commodities. Num primeiro momento, a gente vê todas as commodities subindo, petróleo, agrícolas, né, metais industriais, utilizados aí nas mais diversas indústrias. Só que, Thelma, eu entendo que o processo de reabertura da China está muito mais correlacionado a um aumento de demanda, né, por viagens, por serviços, por consumo, do que necessariamente de volta de estímulos, né, ao setor imobiliário. A China, nos últimos anos, né, juntamente com essa proposta aí de combate à Covid-19, que acabou se mostrando bastante desastrosa, ela também está proporcionando o quê? Uma reestruturação da sua matriz econômica, que parte do princípio, né, que ela quer promover a prosperidade comum, e isso faz com que alguns setores, né, que ela vê que são setores mais especulativos, principalmente o imobiliário, acabem passando por um processo de reestruturação. Então, a gente entende que o setor imobiliário na China está passando por esse processo. Diversas empresas ali, a gente teve no ano passado, né, a Evergrande, entre outras, passando por uma situação bastante difícil, muito por conta dessa reestruturação. Então, acreditar, uma visão de médio a longo prazo, de que minério de ferro, cobre, níquel, dentre outros, vão se sustentar, né, nesse patamar elevado, eu acho que é um pouco mais difícil. Então, a gente começa bem posicionado e vai diminuindo ao longo do tempo. E temos mais convicção ali na tese de petróleo e commodities agrícolas, partindo desse pressuposto aí do aumento da mobilidade social. Outro pilar que a gente está buscando é entender como vai ser esse processo de desempenho da economia norte-americana em 2023. 2022 foi um ano de ajuste de política monetária,
em que os Estados Unidos saíram de uma taxa de zero, né, entre 0 e 25, agora está ali entre 4 e 4,5, e isso gera uma consequência. Tá? Uma consequência é uma redução da atividade norte-americana. Agora, entender qual vai ser a magnitude desse movimento, quando ele vai começar, quais setores vão ser ou não impactados, é uma tese, é uma questão que a gente tem dúvidas ainda sobre como esse processo vai se desenvolver, então a gente está acompanhando. Olhando para a precificação das ações nos Estados Unidos, eu acho que o fator juros já foi precificado, ou seja, nós temos ali a trajetória dada da taxa de juros nos Estados Unidos, deve ser 5 ou 5,5, enfim, mas a dúvida que fica é qual vai ser o impacto disso nos resultados corporativos. Então, por conta disso, a gente gosta, sim, de um certo nível de posicionamento em empresas norte-americanas, mas buscando aí por setores mais resilientes e ainda uma posição bem tímida, bem conservadora, porque a gente acredita que o mercado por lá ainda vai passar por uma reprecificação pelo fator resultados corporativos. E, por fim, tem uma terceira tese que a gente tem, no caso, a menor convicção, a maior incerteza, está relacionada sobre o que vai ser a economia brasileira em 2023. A gente já sabe, tá? A economia está desacelerando, né? As empresas vão ser impactadas. Só que do outro, de um lado, né, você tem a questão econômica, né, você tem a política monetária que já está muito contracionista, do outro você tem a política fiscal, né? O governo que começou aí com uma série de ruídos, indo, né, a princípio contra o mercado, provocando diversos estresses, e isso gera muito ruído, tá? Então, muito ruído mesmo. Então, por mais que a gente entenda que possa existir mais cedo ou mais tarde espaço para uma redução da taxa de juros aqui no Brasil por conta de um real que pode se valorizar por conta da China, de um dólar que vai se desvalorizar, né, ainda mais por conta de uma recessão nos Estados Unidos, de um nível de atividade caindo aqui no Brasil, ou seja, impactos positivos para a inflação brasileira, a gente entende que maiores gastos públicos, ruído, né, questionamento sobre tudo que foi feito no passado em termos de reformas, isso vai desancorar a inflação, isso vai fazer com que o investidor seja mais conservador. Se ele é mais conservador porque ele tem menos incerteza olhando para outras teses, por mais que a gente saiba que as ações brasileiras estão baratas, a gente está tendo bastante cauteloso, tá? Buscando por setores mais perenes, por empresas que consigam ser capazes de conseguir resultado mesmo diante desse cenário desafiador. Parte de seguros influenciada pela taxa de juros mais alta, supermercados também por conta da resiliência e algum outro setor ali, alguma empresa que consiga se destacar. É aquilo que eu sempre falo, a gente nunca pode estar completamente protegido de risco no mercado, porque senão você não ganha nada. Então, a gente tem nas teses de maior convicção, maior exposição, menor convicção, menor exposição, mas sempre, de certa maneira, colocando ali um pouquinho de risco, uma pimentinha, porque essa pimentinha pode ser o diferencial caso a gente esteja certo não digo, né, mas o cenário que a gente estava prevendo deu uma reviravolta, mas obviamente que essa pimentinha tem um bom fundamento, que é a questão do preço e que vai depender das condições macroeconômicas para a gente saber se essa ação vai performar ou não. Verdade. Bem interessante essa colocação sua em relação às commodities, que a gente já viu um impacto internamente aqui por conta dessa reabertura da China. Há algumas complicações lá ainda, algumas coisas que a gente sabe, né, que o governo ele tem um olhar diferenciado, e a gente já vê empresas como Vale, como Petrobras aqui, apesar de serem empresas locais e ter temores também pela atual gestão, né, de interferência em políticas, no caso da Petrobras, a Vale não, porque já é uma empresa privada. Você vê, nessas últimas 2 semanas, por exemplo, a Vale, que vinha lá dos R$ 21, já bateu seus 27, fechou ali nos 26 e pouco. Ou seja, um pouco disso, né? Um pouco dessa volatilidade aqui também, dessa especulação, que isso não deixa de ser um movimento especulativo, porque a gente, como você colocou, está imprevisível o cenário, né? Então, você não vê muita mudança de fundamentos e mais uma mudança de fluxo. Com certeza alguém, eu não digo apostar, mas eu digo assim, com certeza alguém ele está acreditando em um determinado movimento, então ele está fazendo, alguém no mercado está fazendo isso. E algumas pessoas veem isso acontecendo, vai todo mundo.
se vai dar certo ou não o que você colocou. É a pimenta aí que de repente é o diferencial. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Mas para quem está no mercado, eu acho que vale muito da pessoa. Por exemplo, o trader, o day trader, ele vai muito do movimento. Para ele pouco importa, né? Como a gente até bateu um papo aqui antes, pouco importa se está subindo ou está caindo. O trader, o cara que opera diariamente, o day trader, ele quer estar no movimento certo. Se vai subir, se vai cair, para ele pouco importa. O negócio é no final do dia fechar a boleta positiva. É isso que vale para o day trader. Tendo uma visão agora, olhando um pouquinho mais para a galera que tem algumas pessoas que têm me perguntado assim, cara, e aí, vou investir em quê, cara? Será que a bolsa é um bom momento agora? Será que não é? Invisto nisso, invisto naquilo. A gente está vendo um apelo maior, acredito que você também acompanha as suas mídias sociais aí, muita propaganda falando sobre fundos imobiliários, tem muita gente me perguntando sobre fundos imobiliários, mas saindo um pouco dessas questões midiáticas e de publicidade, hoje, assim, um pequeno investidor, né, alguém que está com uma economia aí, tendo seus 10, 20 mil reais, e querendo fazer uma alocação disso, como é que é a sua visão em relação a essa pessoa? Ela está ali com um dinheirinho, quer começar também a entrar no mercado. O que você falaria para esse pequeno investidor agora? Não institucional, uma pessoa física que está ali com capital disponível. Você aconselharia esse cara a entrar na bolsa, a fazer uma renda fixa? Como é que é a sua visão em relação a isso? Então, eu acho que assim, você começar a investir, para mim, é o mais difícil, tá? Esse processo inicial, esse pontapé inicial é o mais difícil. Porque eu vejo que a parte de investimento não é necessariamente você conhecer qual é o melhor, qual é aquela tese que vai dar certo, mas parte de um princípio de você entender como o mercado funciona. Seja em ações, fundos imobiliários, renda fixa, tesouro. Como que funciona aquilo, né? O que é aquilo? Eu vou colocar meu dinheiro, eu coloco R$ 10 hoje, amanhã ele vai virar 11, depois vai virar 12, 13, ou antes disso ele vai precisar passar por 9. Como é que é esse processo? Então, esse conhecimento, Thelmo, que eu acho que eu sempre tento cobrar das pessoas, tá? De que ou você assume que não teria condições ou tempo, disponibilidade e vontade para não conhecer o mercado, então você delega essas funções para um assessor de investimentos, para uma pessoa que você confia, e você só vai conferir ali o resultado. Ó, beleza, é isso que eu tenho. O meu objetivo é ter um ganho de tanto, é ter uma exposição mais conservadora, ou mais agressiva. Ou se você quiser fazer parte disso, ou seja, você ser responsável pelas suas decisões, eu vejo que é um processo muito mais demorado e que requer, digamos, estudo e paciência. A paciência no sentido de você conseguir vivenciar o mercado, entender que você só vai tomar uma decisão e vai aprender com aquilo se você ser penalizado, se caso aquela decisão que você tomou for errada, e de entender que, enfim, ninguém acerta tudo, né? Olhando por uma ótica de investimentos, quando você parte, né, para uma situação de maior agressividade, se você tiver 51% de acerto e 49% de erro, você é um investidor vencedor. Por quê? No longo prazo, você ganhou mais do que você perdeu. Então, eu diria para esse investidor iniciante, a primeira coisa que ele precisa entender é a seguinte: qual é a possibilidade que ele tem de se dedicar ao mercado, aos investimentos? Ele quer fazer parte desse processo? Sim ou não? Se a resposta for não, porque ele não tem tempo, porque ele tem medo, porque ele tem muitas outras coisas que ele precisa fazer, delegue essas funções para uma pessoa que você confia. E na hora de confiar nessa pessoa, tente criar identidades, se veja na pessoa. Eu falo isso porque muitas vezes eu vejo assim, mas eu deixei aquele para o meu assessor, ele tem uns parafusos a menos assim, mas eu acho que ele sabe de mercado. E aí eu questionei, mas você também tem um parafuso a menos ou não? Você é uma pessoa mais certinha, mais correta? Eu não tinha pensado nisso, né? Então eu acho que criar essa identidade com o seu assessor, de você se enxergar nele, com o seu assessor, com o seu gestor, eu acho que isso é super importante, criar essa identidade.
tá? Ou se não, se você quer participar desse processo, então saiba que um médico, um professor, um enfermeiro, um engenheiro, um jogador de futebol, enfim, qualquer profissão requer tempo e dedicação. Então, comece aos poucos, tenha uma boa gestão de risco, comece pelo mais fácil, vai no basicão ali, vai na renda fixa mesmo. Depois você se aventura um pouquinho na parte de fundos de investimentos, depois você vai ali em ações, coloca um pouquinho, né? Eu acho que outra coisa também que sempre me perguntam, Vilegas, qual livro você me recomenda comprar? Qual curso você me recomenda fazer? E eu falo, você pode comprar esse livro, você pode fazer esse curso, mas também tem a disponibilidade de, se você, por exemplo, for investir em renda variável, que varia, de você ter um custo de aprendizagem, ou seja, de você entender como o mercado funciona. Então, vai lá e compra uma ação, veja como ela reage. Ah, mas eu vou perder dinheiro. Tudo bem, que seja 10, 50, comece pequeno. Entenda como o mercado funciona. Entenda como que você vai reagir ao ver aquele dinheiro que você colocou desvalorizar, porque é aí que você vai entender até onde você pode chegar. Só que entender esse processo fica fácil quando você coloca R$ 10, R$ 20, R$ 50. Agora, se você cresce muito esse número, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, aí esse processo é muito mais doloroso. Então, comece pequeno, vá com o tempo, estude o mercado, viva o mercado. Não, perfeito essa colocação sua. Com base nisso que você me falou, que eu gostei muito do ponto que você falou o seguinte, cara, devagar, é aos poucos que você entende o mercado. Olha quanto tempo você está no mercado. Muito provavelmente já teve muitos bons momentos, felicidades e momentos de muita frustração. Porque a verdade é que ninguém entra no mercado para perder. A gente entra para tentar tirar o melhor proveito que a gente puder. E recentemente, Villegas, veio até mim uma pessoa, né, a gente já trabalhou junto na empresa, e essa pessoa ela queria, né, desejava fazer um curso para poder fazer a gestão do seu capital. Olha que interessante essa situação. Já investe, né, já em alguns títulos, né, de renda fixa, ok? E só que essa pessoa ela queria uma mentoria. Olha que curiosa essa história. Em linha com o que você acabou de falar. Uma mentoria para poder ela mesma fazer, entender e fazer a gestão do capital. Então, eu montei todo um escopo, coloquei lá quantidade, porque não são aulas, a gente ia bater um papo, ia mostrar os caminhos e tudo mais. Não, eu quero, eu quero essa informação em menos tempo, mais rápido. Eu quero só que você, sabe, tipo assim, é a mesma coisa que eu chegar para vocês, pô, me dá o pulo do gato aí. Sabe, a vida Me real passa não a é receita do bolo, né? Me a passa a receita do receita do bolo. bolo. Exatamente. Eu não quero perder tempo produzindo. Eu já quero que você me dê a receita para eu saber quantos ovos, quanto de farinha de trigo, quanto disso, quanto daquilo. Aí eu vou tentar montar algo mais curto e ser um pouco mais objetivo para você entender de pelo menos determinado produto. É possível? É possível. Ok, em determinado produto é possível. E passou-se um tempo, a pessoa acabou não se interessando, mas isso foi uma coisa que me marcou, sabe? Já com base no que você acabou de me falar, o que me marcou? Essa pressa, né? Esse ritmo acelerado, assim, você às vezes quer cortar caminho, né? Não tem o filme, eu uso muito esse exemplo do filme Clique, aquele com Adam Sandler, né? Que ele tinha um controle, ia passando as etapas, ele pulava, na verdade, as etapas da vida. Né? Ele queria ser o CEO da empresa, ele foi virou o CEO. Então, o que aconteceu? As pessoas às vezes querem isso. Ver o Felipe hoje, que tem uma carreira, trilhou todo um tempo, as pessoas não sabem a luta que foi para você chegar onde você está hoje, para entender o que você entende hoje, quão difícil é e quão difícil é manter isso também. Que às vezes a gente pensa assim, o cara chegou. Não, você tem que manter. A diferença é essa. Você chega, mas você mantém. E já quer ir direto. Não, como é que é o sucesso? Como é que é o teu resultado? Então, tem um pouco disso. As pessoas vêm, às vezes, me perguntar, acredito que você sinta um pouco disso, mas a pessoa está acelerada, ela já quer o resultado, ela já está com recurso, ela quer assim, cara,
Felipe, me fala alguma coisa que me dê de 1 a 1,5% por mês. Aí você vai conversar, não é assim. Você vai conversar, tem essa possibilidade, mas tem esse risco, você está disposto. Então, eu vejo um pouco disso no mercado, as pessoas com muita ânsia de aprender. Uma vez, o Bo Williams, que era analista lá da Clear e tudo mais, ele falou o seguinte, cara, você quer ter 1 milhão na Bolsa de Valores? Aí a galera, pô, lógico, não sei o quê. Ele começa com 2. É isso aí. Começa com 2, que você perde rápido lá. Você vai ter 1 milhão na Bolsa. E faz sentido o que ele falou, porque você para para analisar, o nervosismo, a ansiedade, a emoção é tão grande, é tão forte, você acha que você operou a primeira ação na Bolsa, você vai ficar milionário, você é o próximo Luiz Barros. Né? As pessoas perdem um pouco dessa essência, né? dessa questão. Felipe, saindo um pouquinho dessa questão aí da pessoa física e tal, dessa ansiedade e tudo mais, como é que você vê esses primeiros 24 dias do ano, tá? Em relação aos impactos, alguma perspectiva em relação à questão da Selic aqui no nosso país, assim, com tudo isso nesses 24 dias, né? A gente pode falar dos 24 dias, né, que se passaram aqui. Você acredita numa Selic mais alta, numa Selic estacionada, com o que a gente está vendo até agora? Como é que você projeta isso? Boa, então, bom, eu acho que tentar projetar a Selic para esse ano é realmente um grande desafio e acho que vai muito em linha com o que eu acabei trazendo anteriormente. Vai depender muito do que acontecer e de como acontecer. Tá? Então, acho que o investidor, na verdade, que eu sempre falo, tá? Diante dessas incertezas, estaremos mais vigilantes, ou seja, tentar pegar para quando pode acontecer ou não algum ponto de inflexão. Então, quais são as variáveis que a gente tem que monitorar? Fator China. O fator China é favorável para o Brasil. Fortalece o real. Recessão nos Estados Unidos, a depender de como ela acontecer, enfraquece o dólar. Dólar enfraquece e fortalece o real. Positivo para a economia brasileira. Sempre que eu falo de fortalecer real, estou querendo dizer que a gente vai importar menos inflação. Se a gente importa menos inflação e sabendo que o nível de atividade econômica aqui no Brasil está sendo reduzido, eu vejo que existe total condição da gente conseguir ver aí uma queda da taxa de juros em decorrer de 2023. O que atrapalha isso, Thelmo? Maiores gastos públicos. Tá? Então, eu acho que a possibilidade de nós termos uma queda da taxa de juros hoje, ela vai se dar muito pela combinação desses fatores. O quanto que a China vai crescer para fortalecer o real, o quanto que os Estados Unidos vai ter ou não de recessão para enfraquecer o dólar e o quanto que a gente vai gastar para ancorar as expectativas de inflação para cima ou para baixo. A combinação desses 3 fatores é o que vai fazer com que a gente ou mantenha a taxa de juros ou caia ou suba, enfim. Qual que é o cenário básico que eu tenho hoje, tá, Temo? Como eu já disse anteriormente, esperamos uma reabertura da China, positivo para real. Acho que a gente vai ter algum nível de redução da atividade econômica nos Estados Unidos, o dólar enfraquece, positivo para real. Mas eu não estou muito convicto sobre essa questão do governo, tá? Quero entender ainda como que vai ser esse novo Congresso eleito, né, o Congresso que a princípio tem essa visão mais centro-direita, entender se realmente esse começo de ano, com todos os anúncios, os posicionamentos do governo, foi ruído ou não, ele realmente vai colocar isso em prática. Ou ele vai ver ali que o mercado vai se estressar, que o dólar vai se valorizar ante o real por conta da incerteza e vai dar 2 passos para trás. Enfim, tá? Então, como eu tenho esse fator incerteza, né, então quando a gente coloca na balança, a gente tem um exterior que pode favorecer, mas um mercado local que pode desfavorecer, o meu cenário base de hoje é de manutenção da Selic. Tá? Vilegas, e se o governo não fizer nada, ele não atrapalhar, queda da taxa de juros, com certeza. Tá? Mas ele não precisa fazer nada, mas o nada é tanto para positivo quanto para negativo. Tá? Se isso acontecer, vai existir com certeza espaço para uma redução da taxa de juros. Se ele fizer o que ele está propondo, Thelma, aí não tem jeito, tá? Maiores gastos públicos é mais incerteza. A gente já está num nível de taxa de juros muito alta, ou seja,
a indústria, né, o aumento da capacidade produtiva, ela não vai acontecer. Por que ela não vai acontecer? Porque o empresário ele vai olhar e falar, não tem como investir. Né? Olha aí, o governo vai gastar, isso vai provocar inflação, vai deixar a taxa de juros mais alta. Se a taxa de juros mais alta, por que eu vou me arriscar? Eu vou deixar meu dinheiro no CDI. Tá? Então, gastos do governo, pessoal, você vai acabar ajudando sim a população, mas a curto prazo. O efeito disso de longo prazo é menos produtividade, menos crescimento econômico, e diante desse cenário, que é o que por enquanto a gente tem como base, eu espero uma Selic estável, né, entre 13,75. Não, perfeito. Realmente, olhando por esses pontos chaves que você colocou, por essa base aí, realmente eu também vejo dessa forma, uma Selic mais estacionada, até porque tem pouquíssimo tempo e o Congresso ainda não voltou, né, basicamente após o Carnaval. Né? Infelizmente, nosso país são fenômenos, né, só do Brasil, né, coisas que só acontecem no Brasil. Mas, nesse momento, vendo dessa forma, a gente tem aí um dólar também, né, o índice do dólar, o DXY, né? Para quem não conhece, o DXY é a cesta de moedas, pessoal, que é balizado ali pelas 6 principais moedas contra o dólar, é uma cesta, né? E a gente vê que esse índice ele bateu lá os 114, veio corrigindo, tá num processo corretivo ainda. Vendo dessa forma, Felipe, você acha que seria interessante, nesse primeiro momento, né? Eu não digo você se expor até porque a gente não está no momento para se expor em nada, absolutamente em nada. Investimentos fora do país, você vê com bons olhos nesse momento. Não digo só você investir em ações norte-americanas, mas você botar um pouco do seu capital para fora, que seja em empresas mais sólidas lá fora. Como é que você tem visto isso? Bom, então, olhando para a reação do DXY, né, que é o que você disse, né, que é o dólar contra uma cesta de moedas ali, principalmente o euro, se a gente acompanhar a movimentação neste ano, desde a marcação do topo do ano passado, né, que ele bateu ali 113 pontos, a gente tem uma queda acumulada de 10%, 11% para ser mais preciso. Quando a gente olha a valorização barra desvalorização do real ante o dólar, a gente vê que está no 0 a 0, tá? Ou seja, nesse mesmo período a gente começou e está até o momento no mesmo patamar. Ou seja, era para o real estar muito mais valorizado do que ele está hoje. Então, se hoje ele está ali a 5,15, 5,20, poxa, tranquilamente, não fossem esses ruídos, né, do governo, questão fiscal, maiores gastos, era para a gente estar ali 4,80, 4,85 com tranquilidade. Tá? Eu vejo que esse seria o espaço justo aí para o nosso real. Tendo isso como base, Thelmo, eu acho que sim, tá? Nesse nível de real antidólar de 5,15, 5,10 é um patamar interessante para você dolarizar a sua carteira, mas eu não entraria de cabeça. Tá? Eu acho, por quê? Porque eu acho que existe espaço. Se o governo não fizer nada, ficar paradinho ali, do jeito que está agora, China crescer bastante, Estados Unidos realmente entrar num processo de recessão, existe espaço para valorização do real. Tá? Então, eu começaria, mas aos poucos, com tranquilidade, tá? Sem medo de ser feliz. Porque aquilo, se realmente o governo estressar, você já está posicionado. Mas se realmente o governo não fizer nada, né, você consegue comprar por um preço ainda mais atrativo. Ali 4,80, 4,70, quem sabe, aí sim eu acho que eu teria uma exposição muito maior em dólares. Tá? E olhando para os ativos internacionais, a gente gosta bastante de ações chinesas, e um ativo, tá, que a gente se falou há muito tempo, na verdade se falou bastante nos últimos anos, mas é que ele acabou não sendo demandado por conta que a gente estava num processo de subida de taxa de juros, né, que é o ouro. O ouro, ele acaba, eu vejo que se a gente realmente discutir recessão nos Estados Unidos, queda da precificação da taxa de juros de longo prazo por lá vai ser um ambiente perfeito para o ouro. Então, eu vejo que hoje o ouro é um ativo que você vai estar exposto a esse cenário que a gente comentou aqui, de China crescendo, Estados Unidos em recessão, e ao mesmo tempo aqui no Brasil você consegue a dolarização dele, né? Você é um ativo dolarizado que você consegue através de uma ETF. Então, eu acho que sim, tem um pouquinho de ações dos Estados Unidos. Para quem puder, renda fixa norte-americana, eu acho que tem muita empresa aí que está pagando uma taxa de juros bem alta,
né, dado as condições por lá. E ouro, tá? A gente tem a ETF aqui, a Gold 11, né, uma ETF que vai replicar ouro e ao mesmo tempo é um ativo dolarizado. Começa aos poucos, agora nessa faixa ali de 5,10, 5,15. Se o mercado realmente convergir para essa série, para esse cenário mais otimista, 4,80, 4,70, aí você aumenta a sua exposição e, enfim, aí vamos ver como que o real vai se comportar, mas é mais ou menos essa cabeça que eu tenho. Começa a dolarizar, mas não aposta todas as fichas. Se ele for ali para 4,80, 4,70, aí sim é um bom patamar para, se você sentir necessidade de realmente dolarizar aí com maior intensidade. Pô, show de bola. Boa visão, concordo com essa sua visão aí e comum dessa mesma visão que você tem. E em relação ao ouro, né, a gente vê aí a onça Troia aí já a $1.900, um pouquinho, né? E realmente existe, né, uma corrida aí para o ouro. A gente vê o próprio índice aqui no Brasil, o OZD, também se valorizando com isso. Então, é uma oportunidade, né? Está dando a oportunidade ainda, né? Ainda não está absurda a cota aqui para quem quiser investir em ouro. Aí eu peço até vocês, né? Na dúvida, deixe os comentários aqui, eu passo para o Vilegas, vou deixar os canais dele, você pode entrar em contato direto com ele também. Na Genial tem produtos muito interessantes em relação ao ouro, inclusive eu também já investi, né? Eu tenho investimentos na Genial, obviamente, e enfim, Vilegas, vamos ficando por aqui. Esse bate-papo foi muito bacana. Eu sei que tem muita coisa, eu quero explorar ainda mais esse seu conhecimento, tem muita informação aí. E numa próxima oportunidade, né, que a gente tem os nossos horários, tem os nossos compromissos aí, numa próxima oportunidade, cara, com certeza eu vou te trazer de volta aqui para a gente falar um pouco mais sobre o commodity, que é uma área também que você tem um conhecimento bacana e vai poder ajudar muita gente aqui. Queria que você deixasse suas considerações finais aí. Não, perfeito, então eu queria, enfim, agradecer aqui o convite, essa oportunidade de estar conversando com você, com as pessoas aí que acompanham. Enfim, pessoal, acho que é aquilo, né? A gente falar de mercado financeiro, a gente pode ficar aqui horas e horas falando sobre os mais diversos temas, mas é aquilo, pessoal, investir, né, é uma balança entre emoção, né, de você se conhecer, né, separar ali emoção de racionalidade e conhecimento. Tá? Quando você consegue juntar esses dois fatores, né, você obviamente vai, sem sombra de dúvida, ter resultados muito melhores. Você falou, né, que o Vilegas já está ali desde 2010, né, praticamente 13 anos no mercado. Pessoal, posso falar com tranquilidade. Hoje, como a gente tem mais conhecimento, a gente acaba errando mais, porque a gente toma mais risco. Mas a diferença do Vilegas de hoje, que erra mais, para o Vilegas que começou, é que hoje eu sei lidar melhor com o erro, tá? Quando eu erro. Seja para se manter numa posição, ou seja para zerar aquela posição, rever a estratégia e começar tudo de novo. Então, só que isso não foi lendo livro, não foi acompanhando live, não foi ouvindo podcast, foi vivendo o mercado. Tá? Então, saber lidar com os erros e com as adversidades, acho que é o grande segredo, né? E obviamente com conhecimento para que os investidores consigam aí ter uma vida longínqua aí no mercado financeiro. Pô, show de bola. A galera pegou o código, ele deixou uma chave sensacional aqui. Perceberam isso? É o tempo. Então, eu digo para você que está entrando no mercado agora, cara, tem um pouco de paciência, não vai pela emoção, não. Você não vai ficar rico entrando no mercado hoje, vai ficar rico amanhã. Esquece isso. Entra para aprender, entra para conhecer, para estudar, para se experimentar nesse mercado. Olha o exemplo do Vilegas aí. Agradecemos a todos aí o convite. Deixa aí os seus comentários, dúvidas, deixa aí no chat. E até a próxima. Fiquem tranquilos, eu vou trazer o Vilegas mais vezes aqui. Um abraço, pessoal.